Monique, ela é médica veterinária pela UFLA, cursou parte de sua graduação na universidade. Você vai ter que me ajudar agora, Monique. Chama Szent István, em Budapeste. Tem residência em nutrição e nutrição clínica de cães e gatos pelo Unesp Jabuticabal. Nutróloga nas unidades Petcare Tatuapé, Ibirapuera, Jardins, Pacaembu, Dr. Rato e Hemovete. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Depois que começou a pandemia, essa é a minha primeira palestra presencial, antes estava sendo tudo online. Então tá bem gostoso assim ter essa troca. Opa, estava falando longe do microfone, desculpa. Bom, o tema da palestra é Dicas de Ouro no diagnóstico das enteropatias responsivas ao alimento. Na minha casuística, tenho uma grande parcela de pacientes com enteropatias crônicas, possivelmente porque trabalho muito em conjunto com as gastros, né? Acabam encaminhando. Não sei se na rotina de vocês também é muito comum, mas eu espero conseguir contribuir de alguma forma para agregar conhecimento para vocês. Então, o que nós vamos abordar hoje? O que são as enteropatias crônicas, mas prometo ser breve, porque a Laís já deu uma palestra maravilhosa sobre. O que são as reações adversas ao alimento, os potenciais alérgenos, o diagnóstico, então a gente vai falar sobre dieta de eliminação, ou a dieta de exclusão, que é também conhecida. Falar sobre os alimentos comerciais e caseiros, qual que é melhor, o que a gente deve ou não utilizar. E vou trazer um relato de caso também. Então, as enteropatias crônicas, geralmente elas cursam com sinais gastrointestinais de vômito, diarreia, perda de peso, borborigmos, hiporexia, por mais que 2 semanas ou por mais que 3 semanas no caso dos gatos. E, geralmente, elas estão relacionadas a fatores ambientais, fatores imunológicos ou fatores alimentares. E esse estudo de 2016, ele trouxe que as enteropatias crônicas, na sua grande maioria, ali como base, elas são responsivas ao alimento, seguido de responsivas a antibiótico, responsivas a imunossupressores, e uma pequena parcela acaba não respondendo a nenhum desses. E quando a gente fala de uma reação adversa ao alimento, ela pode ser imunológica ou não imunológica. Dentre as imunológicas, tem as reações anafiláticas. Então, por exemplo, eu comi um camarão e tive uma reação anafilática. A mesma coisa pode acontecer com os cães e os gatos. Geralmente cursa com edema de glote, edema de pálpebra. Ou pode ser uma reação adversa ao alimento, que é o que a gente vai conversar. Dentre as não imunológicas, tem as intolerâncias alimentares, que aí tem que fazer a diferenciação. O que é intolerância alimentar, o que é hipersensibilidade alimentar. Dentre as intolerâncias, tem a reação farmacológica, idiosincrasia, reação metabólica e comida ou veneno. Então, alho, cebola, café, tudo isso gera uma intolerância alimentar, porque são alimentos tóxicos. Então, o que a gente vai abordar são as imunológicas, as que antes eram conhecidas como hipersensibilidades alimentares. Talvez no meio da palestra eu solte um HA, mas é por costume. Que são as reações adversas ao alimento. Então, a patogenia ainda não está muito bem elucidada. O que a gente sabe é que, possivelmente, ela acontece por uma falha na tolerância oral. Essa tolerância oral em cães, ela geralmente acontece por volta das 6 semanas de vida. E se um animal ele é exposto a um alimento antes das 6 semanas de vida, ele pode acabar tendo uma falha nessa tolerância oral. E essa tolerância ela é composta pela barreira mucosa, pela regulação da resposta imune e pela eliminação e tolerância dos antígenos. Então, quando tem uma falha em algum desses 4 mecanismos, ela pode acabar favorecendo a ocorrência de uma hipersensibilidade alimentar, uma reação adversa ao alimento. E ela ocorre por conta dos alérgenos. E o que são esses alérgenos? Eles são antígenos que vão se ligar a anticorpos específicos das IgEs. Então, aqui é um antígeno, então esse azulzinho, ele vai se ligar a pelo menos 2 receptores de IgE. Então, tá vendo que tem 2? Eu sempre falo para o tutor assim de uma forma bem básica, que tem que se ligar a pelo menos 2 bracinhos dos anticorpos. Quando ele se liga a 2 receptores de IgE, então ele vai
vai fazer com que tenha uma degranulação dos mastócitos, liberando histamina e fazendo com que tenha uma reação de hipersensibilidade. Os antígenos alimentares, são mais de 6.000 antígenos alimentares conhecidos. Geralmente, eles são por proteínas e glicoproteínas, quase que exclusivamente, mas também podem ser ocasionados, né, reação de hipersensibilidade por lipoproteínas, lipopolissacarídeos, carboidratos, aditivos e metais. Os alérgenos alimentares são glicoproteínas hidrossolúveis e termoestáveis, então, lembra que tem que ser uma molécula grande para poder se ligar a pelo menos 2 receptores das imunoglobulinas E? Geralmente, isso significa que tem um peso molecular grande. Então, são moléculas de pelo menos 10 kilodaltons até 70 kilodaltons. Então, quanto maior o peso molecular da molécula, maior a chance de se ligar aos receptores da IgE e causar uma reação de hipersensibilidade. A IgE sérica, geralmente, ela se liga a epítopos alergênicos liga os epítopos alergênicos às proteínas. E em humanos, tem relatos de que moléculas com mais de 10 kilodaltons já são suficientes para causar uma reação de hipersensibilidade. E quando a gente pensa num alimento comercial, quando a gente olha a composição, vai ter lá vários ingredientes. Geralmente, a gente tem rações super premiums, de ótima qualidade, que tem, às vezes, 50 ingredientes na sua formulação. E, dentre todos esses ingredientes, tem vários ingredientes com potencial alérgeno, que têm antígenos alimentares. Então, gordura de frango, fígado bovino, ovo desidratado, tudo isso pode desencadear uma reação. E tem esse estudo de 2011 que mostra que, talvez, por conta dessa alta quantidade de possíveis antígenos nas rações, a incidência de reações adversas ao alimento estejam aumentando. Mas que fique muito claro que isso não significa que todos os animais vão ter uma reação adversa. Ai, meu Deus, ração é horrível, tira a ração dos animais. Não, pelo amor de Deus. É só que talvez por conta de toda essa exposição a antígenos, talvez esteja favorecendo a desenvolver uma reação adversa. Não sei como que é na rotina de vocês, mas para a gente acaba aparecendo bastante reação adversa. Não sei se para vocês também. Em relação a cães e gatos, a gente ainda está com a compreensão de por que acontecem essas reações adversas ao alimentos muito limitada. Estamos tentando entender ainda por que acontece isso. As respostas imunológicas ainda não foram muito bem elucidadas, mas, ao que parece, geralmente ela é mediada por IgE do tipo 1. Mas isso não descarta que também tenha outros mecanismos imunológicos associados. Especialmente quando a gente fala das enteropatias crônicas. Existe uma predileção racial. Quando a gente fala assim de sexo, idade, não tem predileção, então qualquer macho, fêmea, qualquer idade pode desenvolver a reação adversa ao alimento, mas quando a gente fala de raça, existem 2 raças que têm uma predileção maior. São elas o setter irlandês, que eles podem ter uma hipersensibilidade à gliandina e glutenina. Nesse caso, acomete cães jovens com sinais gastrointestinais e eles têm uma boa resposta quando a gente tira o glúten da dieta. Então, eles respondem muito bem à dieta sem glúten. E a outra raça predisposta à hipersensibilidade à gliandina e à glutenina é o Border Terrier, que é aquela raça que parece um vira-latinha, bem fofinho. Geralmente, eles podem ter a síndrome de cramping e eles também respondem super bem a uma dieta sem glúten. Nessa síndrome, eles têm sinais neurológicos e sinais gastrointestinais. E quando a gente tira o glúten da dieta, eles têm uma boa resposta e reversão do quadro. Em cães, quando a gente pensa em enteropatia crônica, quanto que é responsivo ao alimento? Esse estudo de 2016, acho que eu pus a fonte ali embaixo. Esse estudo de 2016, ele avaliou vários casos de enteropatia, vários outros estudos, né, de enteropatia crônica, e foi vendo quanto que respondia a dieta, sendo hidrolisada, sendo proteína inédita, quanto que respondia. E eles viram que cerca de 50% dos cães com enteropatia crônica acaba respondendo à dieta.
E o mesmo acontece para gatos. Cerca de 50% dos gatos com enteropatia crônica acabam respondendo à dieta também. E dos alérgenos mais comuns, já chegou tutor para mim assim com dieta vegetariana, porque o veterinário falou, não pode comer proteína animal. Não pode, então corta tudo, não pode porco, não pode peixe, não pode nada. Fica na dieta vegetariana, porque aí não vai ter reação adversa ao alimento. Só que não é bem assim que acontece. E eu gosto de sempre deixar muito claro para o tutor. Não é porque tem a reação adversa à proteína de frango ou bovina que vai ter todas as outras. Então, tem algumas que são mais comuns de acometer. Então, tanto para cães quanto para gatos, a carne bovina é a principal. Laticínios também para cães e para gatos. E para cães, trigo, ovo, em menor quantidade, cordeiro e soja. E frangos também, né, para cães. Já para gatos, depois de laticínios vem peixe, e depois cordeiro, e em menor quantidade, frango e trigo. Então, é bem diferente. Enquanto o peixe para gatos é bem comum, é um antígeno comum, para cães, não. Para cães, o peixe já é mais difícil de acontecer, o frango é mais comum. A maioria dos antígenos alimentares são proteínas, então, proteínas ou glicoproteínas, que ocorrem naturalmente nos alimentos. E os alimentos, eles têm uma grande variedade de proteínas, principalmente quando a gente fala dos alimentos comerciais. E só algumas, como eu falei, se mostram com potencial alergênico. Então, não é porque o paciente tem uma hipersensibilidade, uma reação adversa a determinado ingrediente que ele vai ter a todas as proteínas. As propriedades bioquímicas que tornam a substância um alérgeno ainda não é muito bem elucidada, mas o que se sugere é que também tenha um potencial alergênico das imunoglobulinas. Tem diferença nas espécies, então, como eu falei, peixe para gato é mais comum, frango para cachorro é mais comum do que para gato, e tem diferença também de humano. Então, enquanto para cão e para gato, carne bovina tem um potencial alergênico super alto, para humano não. Então, os antígenos são espécies específicos também. Em relação aos carboidratos, dos carboidratos, possivelmente, os antígenos estão ligados à proteína presente ao carboidrato. Então, por exemplo, o milho, ele é um carboidrato que tem um potencial alergênico. Só que não significa que é o milho em si, mas sim a molécula de proteína, que é a azeína do milho, que é uma proteína de prolamina que tem 20 a 23 kilodaltons. E ela que pode causar uma reação de hipersensibilidade nos animais. Então, em algumas fórmulas de criança de caseína, tem alguns relatos de que o amido de milho pode acabar desencadeando uma hipersensibilidade, né, uma reação adversa. E, em relação aos carboidratos, também é importante falar que eles têm os aptenos, que são moléculas que sozinhas elas não fazem nada, não estimulam o sistema imune. Mas quando elas são acopladas a uma proteína carreadora, aí elas podem desencadear uma resposta. Por exemplo, quando se liga a uma inulina, por exemplo, ou como parte das glicoproteínas antigênicas. E aí, nesses casos, os aptenos podem desencadear uma resposta imunológica. Em relação aos lipídios, os alergênicos proteicos lipofílicos foram isolados em óleos vegetais refinados. Então, mais uma vez, não quer dizer que os lipídios vão desencadear uma resposta de reação adversa, né? Mas sim os alérgenos lipofílicos que podem desencadear um potencial alérgeno. Então, é muito importante a gente tomar cuidado não só na composição dos alimentos hidrolisados, não só na composição das proteínas, mas também dos lipídios e dos carboidratos. Até porque as proteínas desses alimentos elas podem ser hidrolisadas, mas os carboidratos e os lipídios não. Em relação ao diagnóstico, o que a gente vai pensar para conseguir diagnosticar uma reação adversa ao alimento? Antes de tudo, o histórico do paciente. Sinais clínicos, anamnese, o que está consumindo, faz uma boa triagem alimentar daquele paciente também,
fazer o exame físico. É importante eliminar outras causas, como a Laís falou. O meu estágio de residência foi com o Ricardo Duarte. Então, às vezes, chegava muito paciente para ele que era encaminhado com sinais gastrointestinais crônicos, como a enteropatia crônica, e quando ele ia ver, era uma Ehrlichia ou uma giardia. Então, é muito importante sempre descartar as outras causas antes de pensar em uma enteropatia com reação adversa ao alimento. Existem alguns testes alérgicos, que eu vou falar sobre eles também, e também a dieta de eliminação, que é o melhor método para a gente diagnosticar uma reação adversa ao alimento. No histopatológico do trato gastrointestinal, Laís saberia falar muito melhor, já falou melhor para vocês sobre. O que a gente pode encontrar são infiltrados linfocíticos plasmocíticos, eosinofilia, edema das vilosidades, então, como está mostrando ali na imagem B, e presença de plasmócitos também. Mas só o histopatológico ele não é suficiente para dar um diagnóstico de reação adversa ao alimento. Quando a gente fala de testes in vivo e in vitro, eles ainda não é muito bem comprovado de que eles são bons diagnósticos para uma reação adversa ao alimento. O único que a gente tem um pouquinho mais de resultado, que é um pouquinho mais fidedigno, são os testes de proliferação linfocitária, que ele é bem mais fidedigno, ele dá bons resultados, principalmente para cães. Só que é um teste extremamente difícil de fazer, custoso, e ele é usado para pesquisa. Então, dá para a gente descartar. Sobre os testes alérgicos, os sorológicos, eles vão medir a IgE sérica no organismo, que a gente também tem os testes para IgE e IgG, específicas para alimento e IgE fecal, e os testes gastroscópico e colonoscópico. Porém, esses testes têm baixa repetibilidade e uma precisão muito variável em cães. E os testes cutâneos, o prick test, ele funciona? O teste cutâneo ele vai medir a IgE ligada aos mastócitos na pele do organismo. Assim como o ELISA e o RAST, que vão medir os IgEs séricos. Esses testes, para diagnóstico da reação adversa ao alimento, eles não servem, porque os resultados deles não são muito acurados. Para que eles servem? Eles dão muito falso positivo. Então, quando dá negativo, beleza, confiável. Quando dá positivo, a gente fica meio na dúvida. Então, eles servem para ajudar a gente na dieta de eliminação. Então, tem o resultado ali do prick test, por exemplo, ou do RAST, do ELISA, do sorológico. Então, você vai pegar esse resultado e vai falar, vou aproveitar e fazer a dieta de eliminação com o que deu negativo, o que não deu reação adversa, e talvez fazer uma provocação mais para frente com o que deu positivo. Mas como diagnóstico de que aquele paciente tem uma reação adversa ao alimento, eles não servem. Então, eu trouxe esse estudo que avaliou vários testes in vivo e in vitro para reações adversas aos alimentos. Ele trouxe o que é mais acurado, o que não é. Então, ele incluiu 22 artigos e resumos de congresso. Ele avaliou todos esses testes que eu mencionei, IgE e IgG específico de alimento, intradérmico, proliferação linfocitária, IgE específica para alimentos fecais, o PET testing, gastroscopia, colonoscopia. E como resultado, ele trouxe que IgE e IgG específico para alimento, para cães, tiveram uma precisão muito variável e uma baixa repetibilidade. Para gatos, a IgE específica de alimentos também foi baixa, então é um teste que não tem muita utilidade. O de proliferação linfocitária, aquilo que eu falei, é um teste com boa precisão, mas ele é mais usado para pesquisa, porque ele é muito difícil de ser realizado e muito custoso. E todos os outros testes, gastroscópico, os demais testes, eles foram menos úteis na rotina, então eles não tiveram uma acurácia muito grande. E o PET testing, aquilo que eu mencionei, ele dá muito para negativo, beleza, confiável, para positivo, a gente fica na dúvida. Então, como conclusão desse artigo, de todos os métodos in vivo e in vitro avaliados, o que traz mais resultado, mais acurado, o mais recomendado, segue sendo a dieta de eliminação. E o que é a dieta de eliminação ou dieta de exclusão, que alguns chamam?
É o padrão ouro no diagnóstico das enteropatias responsivas ao alimento e tem como objetivo a gente colocar um número limitado de proteína na dieta daquele paciente, usar uma proteína que o paciente não tenha sido exposto, de alta digestibilidade. E quando a gente entra com a dieta de eliminação, a gente consegue identificar ao que o paciente vai ter uma reação de hipersensibilidade. Então, é diferente de você ir... igual algumas pessoas acabam fazendo, que é ir tirando os ingredientes da dieta. Então, está com a dieta completa e fala, agora eu vou tirar isso, agora eu vou tirar aquilo. Não, você entra com 2 ingredientes só e aí vai incluindo aos pouquinhos até chegar na fase final da dieta completa. Então, vou iniciar a minha dieta de eliminação. O que eu tenho que fazer? Levantar tudo que o paciente já comeu. Tudo. Tudo que ele come em casa, ração, quais rações, qual que era a fonte. Por exemplo, ele comia uma ração que a fonte era cordeiro, proteína inédita de cordeiro. Quando vai na casa da avó, rouba a comida do contactante, do outro cachorro lá, que é de peixe. Ou quando vai na casa da avó, ganha petisquinho, e o petisquinho é aquela manjubinha desidratada. Ou o comprimido que ele toma de medicação é palatável. Tudo isso a gente tem que levantar. Tudo, absolutamente tudo. Faz uma listona, gasta seu tempo com o tutor perguntando tudo que ele já comeu. Por quê? Aqueles ingredientes que ele consome com maior frequência, a gente não usa na dieta de eliminação. Então, por exemplo, a dieta que ele comia antes era uma dieta de peixe. Então, o peixe a gente não usa na dieta de eliminação. A gente pode fazer uma provocação posteriormente. Então, na primeira fase, a gente vai escolher uma fonte de proteína, que aí pode ser carne de porco, peixe, coelho, cordeiro ou uma proteína hidrolisada. Eu, particularmente, gosto de ir para o porco primeiro. Se não der certo, eu vou para o peixe. Por que eu não vou para coelho e cordeiro? Primeiro, porque quando a gente vai fazer a avaliação nutricional desses alimentos, a gente não encontra muitas informações. Então, eu estou com um paciente que ele está com cabrito. Gente, a composição da coxa do cabrito é diferente de, sei lá, de alguma outra parte do cabrito. E não existe na literatura nível nutricional diferenciado para diferentes partes do cabrito. Não existe. Eu falei para a tutora, olha, eu vou ter que considerar que a coxa... E que a coxa é esse nível aqui que está me dando no USDA, nem na TACO tem, que é uma... Eu vou falar para vocês o que é TACO e USDA. E a gente acaba ficando muito preso. O risco de causar uma deficiência nutricional futuramente para esses pacientes com proteína muito exótica é muito grande, porque a gente não tem os níveis de garantia muito... Níveis de garantia não, né, que não é ração. Os níveis nutricionais muito bem definidos. Então, é bem importante a gente tomar bastante cuidado, assim... Avestruz, jacaré, provavelmente ele vai ter uma reação adversa a esses ingredientes? Não vai, mas ele pode ter uma deficiência nutricional. Então, se a gente pode ser mais prática para o tutor e deixar ele com suíno, com peixe, e o animal responder bem, melhor. Agora, se não responder bem, a gente tiver que ir para um cordeiro com ele, daí já é outra história. E uma fonte de carboidrato, que aí pode ser a batata inglesa, batata doce, mandioquinha, o arroz. Eu, particularmente, gosto de ir para a mandioquinha e para a batata inglesa, quando é um paciente que gosta de comer, porque a batata inglesa tem poucas calorias, a gente dá um volumão de batata para ele, aí ele come bastante. Mas se é aquele Yorkzinho bem seletivo, que não quer comer, que a gente dá um volumão e ele não come, aí a batata inglesa já não é muito legal, a gente vai para uma mandioquinha ou até para um arroz. E na dieta de eliminação, nessa primeira fase, a gente leva o paciente por umas 3 a 4 semanas. Se ele não responde, a gente começa a estender por umas 8 semanas. Mas o ideal é que nunca ultrapasse 3 meses. Porque imagina, uma tilápia e uma batata doce. O alimento está completo? Não está. Não tem suplemento, não tem todos os nutrientes que o paciente precisa. Então, vai acabar gerando uma deficiência nutricional. O Fábio, há uns 5 anos atrás, ele escreveu um relato para a Premier, ganhou o prêmio Premier, de um shih tzu, que foi para ele, numa dieta de eliminação, primeira fase, há 3 anos. Então, imagina, ele comia, eu não lembro o que era, eu acho que era carne de porco e algum outro carboidrato, por 3 anos. E ele chegou já totalmente descalcificado, com hiperparatiroidismo secundário nutricional,
gravíssimo, fratura de mandíbula. Então, assim, sempre deixem o tutor muito ciente de que a dieta de eliminação é por um período curto. Não leva isso para mais de 1 ano, muito menos para 3. E quando forem passar, escreve ali na prescrição, ó, no máximo 8 semanas, hein? Porque senão o tutor acha que pode dar aquilo para o resto da vida. Às vezes nem é culpa do veterinário, né? O tutor. E pensando nessas fontes exóticas também, esse estudo não é sobre reação adversa ao alimento, mas ele ele avaliou dietas relacionadas com cardiomiopatia dilatada. E o que eles observaram é que alimentos como canguru, pato, búfalo, salmão, cordeiro, veado, lentilhas, ervilhas, favas, tapioca, nananã, grão de bico, como base da alimentação, podem acabar levando a níveis baixos de taurina no sangue. E os níveis baixos de taurina no sangue podem gerar cardiomiopatia dilatada. Então, para esses casos de dieta de eliminação e para todos os outros casos, dietas grain-free e proteínas muito exóticas não são indicadas. Ficou tudo bem, passou as 4 semanas, o paciente teve uma melhora nos sinais gastrointestinais, a gente passa para a segunda fase. Na segunda fase, a gente vai incluir uma fonte de fibras. Então, pode ser chuchu, abobrinha, vagem, brócolis, couve-flor. Eu, particularmente, gosto de chuchu ou abobrinha. Tem bastante paciente que, quando entra com couve-flor ou com brócolis, tem muitos gases. Então, eu deixo para entrar mais para frente, para testar. E uma fonte de gordura, óleo de milho ou óleo de girassol. Nesse caso, em todos os outros, não é indicado azeite nem óleo de coco. Então, tem muita gente que na dieta caseira acaba passando azeite ou óleo de coco, que é uma fonte de gordura excelente, não tenho dúvida, mas não tem ômega 6. E os ácidos linoleicos são essenciais, ou seja, precisam vir na dieta dos cães e dos gatos. Então, a gente acaba usando óleo de milho, óleo de girassol, que são ricos em ômega 6, para, além de ser uma fonte de gordura, a gente também suplementar esse ácido graxo. E essa segunda fase, ela leva de 2 a 4 semanas, ela é mais curtinha. Geralmente, eu deixo ali por umas 2 semanas, só quando não tem resposta, que eu estendo um pouquinho mais. E se ficar tudo bem nessa dieta de eliminação, na segunda fase, aí a gente vai passar para a terceira fase. Na terceira fase, a gente vai entrar com o suplemento. Existem alguns industrializados e tem como fazer o suplemento manipulado. Industrializado, o que é importante? Ser 0 proteína. Porque senão não adianta nada. Eu estou com a minha dieta perfeitinha ali, o paciente resolveu os sinais gastrointestinais, não teve mais vômito, não teve mais muco nas fezes. Aí eu entro com o Complete ou o Food Dog normal, que eu amo, são os suplementos que eu gosto de usar, mas o normal tem carne bovina e carne de frango. Aí o paciente vai lá e tem aquela crise estratosférica e você fala, meu Deus, não funcionou, mas não, é porque usou o suplemento errado. Então, sempre se atentem para usar o 0 proteína ou fazer a formulação manipulada. É importante que o suplemento sempre seja adicionado de forma gradual na dieta. Mas, não sei se aqui vocês têm base de nutrição, mas caso não tenham, na hora de suplementar, encaminhem para um nutrólogo. Não vão me inventar de fazer dieta da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Porque senão a gente pode desbalancear. Pode falar. Na natureza, como que aconteceria essa suplementação? Então, na natureza, geralmente eles consomem o animal inteiro, né? Então, come ali o coelho inteiro, com vísceras, ossos e tudo. Se a gente for utilizar esse tipo de alimentação para um animal, então, por exemplo, eu tenho um paciente, eu quero passar uma dieta sem suplementação. Eu dou um coelho inteiro para ele. Só que a gente entra nos outros riscos. Então, consumir ossos, tem os riscos de fratura dentária, perfuração, obstrução do trato gastrointestinal. Então, já peguei bastante paciente que consumia ossos com obstrução. Então, é bem grave, ou com perfuração. E também o risco de contaminação. Então, tem muita gente que fala, fazendo só um parênteses assim, mas é só fazer o congelamento, né, tal. Mas hoje os estudos já mostram que o congelamento profilático ele não adianta nada, as bactérias retornam. Então, tem todo o risco de contaminação. Tem alguns estudos até mostrando que bastante contaminação com salmonela, por exemplo. Teve um relato de caso, eu não lembro se é daqui do Brasil. Não lembro. Não teria como fazer também, já que a dieta está sendo natural. Uhum. Não tem como fazer natural, a gente tem que
Tem. Seja manipulada ou comercial? Não, tem que usar a suplementação, porque são assim 42 nutrientes, entre ácidos graxos, minerais, vitaminas, que a gente precisa dar o checkzinho. Então, quando a gente tenta fazer isso com ingredientes, a gente tem que fazer uma variação muito grande de ingredientes e a gente não fecha na formulação. Então, por exemplo, cálcio e fósforo. Não tem como a gente fechar um nível de cálcio e fósforo de 1 para 1 até 1,4 só com ingredientes. A gente tem que suplementar com o coisinho e tem que estar balanceado. Até porque, se a gente deixa desbalanceado em relação ao cálcio e fósforo, a gente faz com que tenha um hiperparo secundário nutricional. Você acredita que tem uma perspectiva assim, de ter esses nutrientes mais natural, por exemplo, sei lá, extraído da farinha de ovo, por exemplo, e aí a gente vai saber calcular a grama de acordo com o peso do paciente, a necessidade? Mas se é para colocar uma farinha de ossos ou alguma coisa, não é mais fácil usar o suplemento mineral e vitamínico, que já está na quantidade certinha? E uma coisa também... Não, mas pensando, dá para a gente pensar, vamos fazer tudo na natural. Mas uma coisa importante na natureza, os animais vivem quantos anos? 6 a 8 anos. Então, uma coisa que o Aulus batia muito na tecla. Beleza, a gente faz natural. Vai viver 6 anos. O tutor quer isso para o animal? A gente faz natural. Você quer? Beleza. Mas ele não vai viver 18 anos como poderia viver. Ele vai viver muito menos. Então, tem que ir balanceando. Pode falar. Uhum. Na sua rotina, você pega muitos peixes que têm reação adversa à suplementação? Sim, tem bastante. É por isso que quando... Então, nesse caso, o que é importante? O que eu gosto de fazer? Porque a gente tem o zero proteína, só são 2 no mercado, tem o Complete e tem o Food Dog zero proteína. E em alguns casos o paciente não tolera esses. Só que aí por quê? É por conta do cálcio, do não sei o quê, não sei o quê? Não. Às vezes é o extrato de levedura que acaba causando um pouco de hipersensibilidade, um pouco de reação. Para esses pacientes eu entro com o manipulado. Aí no manipulado eu coloco os nutrientes de forma pura. Então tá lá, o cálcio quelatado. Eu controlo exatamente o que está entrando ali para aquele paciente. Então, ele não vai ter uma reação adversa aos minerais puros, às vitaminas puras. Isso não acontece. Então, com o manipulado, quando é um paciente muito sensível, a reação é, assim, muito difícil de acontecer. Eu acompanhei uma bulldog que está fazendo alimentação natural e ela teve pancreatite e ela está fazendo manipulado com a nutróloga, tudo certinho. Mas teve pancreatite por conta do suplemento ou por conta da alimentação? A gente não sabe. Provavelmente é por conta da alimentação. O suplemento, ela... Porque pensa assim, os nutrientes eles estão presentes no alimento, então não tem como o cálcio, o fósforo, a vitamina A, a vitamina D, desenvolver uma pancreatite. Porque ele está presente nos alimentos e são nutrientes que precisam vir na dieta, que o animal precisa, ele não produz sozinho. Os ingredientes, a composição nutricional dos ingredientes, o tanto de gordura, o tanto de extrativo não nitrogenado, de proteína, tudo isso vai variar de acordo com os ingredientes, e aí isso pode desencadear. Por exemplo, estava com uma dieta de eliminação, mas era lombo e algum carboidrato. O lombo tem mais gordura do que um filé mignon suíno, por exemplo. Aí pode ser que isso acabe levando a uma pancreatite. Mas o suplemento em si, não. Não, tá. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Então, bora. E na parte da suplementação, geralmente 2 a 4 semanas. Então, fazendo a dieta de eliminação, quando não tem melhora nos sinais clínicos, estendi lá o máximo possível, deu 12 semanas de dieta de eliminação na primeira fase ainda. O que eu faço? Pode ser que aquele ingrediente que está testando o paciente tenha uma reação adversa. Então, por exemplo, testou primeiro com carne suína. Pode ser que ele tenha uma reação adversa à carne de porco. Então, a gente pode trocar a carne por um peixe, por um cordeiro, e fazer uma nova dieta de eliminação.
E quando a gente troca a proteína, faz uma nova dieta de eliminação, já foi para o cordeiro, para o coelho, mesmo assim não resolve, então a gente descarta uma reação adversa ao alimento. E quando tem melhora dos sinais clínicos, ou uma melhora parcial dos sinais clínicos, a gente faz uma provocação. E essa provocação, tem alguns pacientes que a gente não vai ter resposta com a provocação. Então, você testa lá o frango, a carne bovina, tudo, e o paciente nem responde. Então, possivelmente, não era uma reação adversa ao alimento. Pode ser que o paciente só estava ali com alguma enteropatia mesmo, que foi resolvida, e agora está tudo bem, pode voltar à dieta antiga. Ou o paciente pode ter uma resposta nessa provocação, aí a gente fecha mesmo o diagnóstico de reação adversa ao alimento, a gente só fecha quando provoca e o animal responde. E aí, nesses casos, eu brinco com os tutores que a gente faz um caderninho do paciente. Então, a gente vai fazer a provocação com um monte, uma lista enorme de ingredientes, tipo a cenoura, carne bovina, carne não sei o quê. E aí, depois ele traz para mim, para a gente conseguir aumentar o cardápio do paciente, porque a dieta de eliminação ela é restrita, né? Então, tá ali com peixe, mandioquinha e abobrinha, ponto. Chega uma hora que o cachorro está de saco cheio, o tutor está de saco cheio. Então, é importante a gente fazer a provocação para ver o que a gente pode aumentar na dieta. Pode falar. Acho que... de cães mais enjoados para comer. Uhum. Eu tenho o caso de uma cocker que ela só come ou peixe ou frango, não come mais nada. Qual seria a conduta de fazer esse teste? E testando, por exemplo, se a gente não quer usar nem o peixe nem o frango, então a gente vai testar com um porco, testando novas formas. Então vamos ver se com o corte tal ele responde, com o lombo, que geralmente é mais saboroso, com o pernil. E para esses pacientes muito seletivos, eu gosto de usar ingredientes que são mais calóricos, porque a gente reduz bastante o volume que ele precisa comer e assim a gente garante que ele vai conseguir comer tudo. Então, para um paciente assim muito seletivo, eu não usaria nem a mandioquinha, nem o filé mignon suíno, que é mais seco, nem a batata inglesa, eu usaria o arrozinho ou a mandioca, que são mais calóricos, vai precisar comer uma quantidade muito pequenininha para ter a quantidade de calorias suficiente. Uma coisa que a gente pode usar também são alguns temperinhos naturais. Então, o manjericão, lembrando que alho, cebola, esses não pode, nem pimenta, nada assim muito forte. Mas essas ervas aromáticas assim a gente pode dar um saborzinho e tentar estimular o animal a comer. Mas é um desafio mesmo. Tanto que aqui na parte de problemas da dieta de eliminação eu vou falar sobre isso. Então, como eu falei, na provocação a gente vai incluir novas fontes de proteína e observar se tem alteração clínica ou não. Se tiver, a gente suspende e volta para a dieta antiga que o paciente estava bem. Como que eu gosto de fazer essa provocação? Por 14 dias, ou seja, 2 semanas, a gente vai colocando uma quantidade muito pequenininha daquilo que a gente quer testar. Então, por exemplo, eu quero testar cenoura. Então, eu coloco, dependendo do tamanho do paciente, meia ou 1 colher de sopa de cenoura na dieta. Teve sinal clínico? Suspende. E anota no caderninho do Joy. Cenoura ele não tolera. Esperar para observar se houve uma reação em relação à nossa. Sim, aham. Eu posso só dar um microfone? Obrigada, viu? Por quanto tempo aguardar para saber se essa reação ocorreu em decorrência da cenoura? Porque normalmente essas reações são tardias, né? 14 dias. Então, por 14 a 21 dias, geralmente 14 dias já é suficiente. E sempre esperar 1 semana entre cada novo teste. Então, fez 14 dias, não emenda um teste no outro. Espera 1 semana para ter certeza que não vai ter uma reação àquela proteína. E aí você pode começar um novo teste. Sempre faz um de cada vez. Mas 14 dias geralmente já é suficiente. E como eu falei, eles podem apresentar os sinais gastrointestinais novamente com a suplementação, com a provocação. Então, é muito importante ir observando bem de perto esse paciente, a cada nova inclusão, e observando se os sinais retornam ou não. E quais são os desafios com a dieta de eliminação? A gente tem vários. Então, a aceitação dos tutores, porque é uma dieta chata. Eu sempre falo para o tutor, é chato de fazer. O paciente vai comer 2 ingredientes por 4 semanas. Depois só isso. Ele não pode ganhar petisco. Ele não pode ir na casa da avó e ganhar bifinho, pelo amor de Deus.
Então, às vezes, acaba acontecendo de estar fazendo a dieta de eliminação, o paciente não está respondendo, mas está comendo a ração do gato escondido. Aí tudo tem que tomar muito cuidado com dieta de eliminação, tem que ficar muito em cima. Então, às vezes, os tutores não querem fazer. A palatabilidade, então, para aqueles pacientes mais seletivos, a palatabilidade é um desafio. O custo, não tem tanto custo assim, a não ser que seja, por exemplo, tem alguns pacientes que têm 50 quilos, que aí tem que fazer com peixe, porque com porco não responde. Aí os tutores querem me matar, porque o quilo da tilápia está caro. O período é muito prolongado e na hora da suplementação também. Porque quando o paciente não responde bem aos industrializados, a gente tem que passar por manipulado, e o manipulado acaba tendo um custo um pouquinho mais alto. E na hora de calcular a dieta de eliminação, como que a gente vai fazer? Aqui eu trouxe uma tabelinha do FEDIAF. Vocês encontram ele fácil na internet. No FEDIAF, vocês vão encontrar quanto de cada nutriente que o paciente precisa. Então, vocês vão pegar duas informações base, proteína e gordura. Então, por exemplo, aqui, é um paciente, a gente calcula pelo peso metabólico, né? Então, para 95 quilocalorias por peso metabólico, precisa de 52,1 de proteína e 13,75 de gordura. Gravem essa informação. A gente vai lá pegar nosso paciente, 10 quilos, calcula quantas calorias esse paciente precisa. Então, calcula lá a necessidade energética dele com o fator 95. Precisa de 534 quilocalorias. Aí eu vou fazer a regrinha de 3 para saber quanto de proteína que esse paciente precisa. Então, eu vou encontrar qual que é a necessidade de proteína e qual que é a necessidade de gordura dele. Gente, quem quiser depois, tem meu e-mail. Aí pode me mandar um e-mail que eu mando a apresentação, tá? Depois que a gente calculou tudo aquilo, a gente vai na TACO, no SGA, na Tabnut, que são algumas tabelas nutricionais com as informações detalhadas dos alimentos. Tem praticamente tudo que vocês quiserem lá, menos a coxa de cabrito, como eu descobri recentemente. Então, vocês vão pegar, se querem fazer, mandioquinha e lombo, ou mandioca e batata doce e tilápia. Vão lá na tabela, pega a composição da mandioquinha e da tilápia, ou do lombo, etc., e vocês vão ver quanto que tem de proteína e de gordura. E aí vai fazendo os cálculos. É meio chatinho de fazer, gente, mas faz uma vez, coloca no Excel que dá tudo certo. Então, de mandioquinha eu quero colocar 40% da quantidade de calorias e do lombo 60%. 40% da quantidade de calorias de mandioquinha dá X. Aí eu vejo quantas calorias tem a mandioquinha, calculo quanto que eu precisaria de mandioquinha e de lombo para poder assegurar aquela quantidade de calorias que o paciente precisa receber. Então, eu já tive paciente assim que tinha um gasto energético... Oi? É por refeição ou por dia? Por dia. Então, eu já tive paciente que precisava consumir tantas quilocalorias por dia. Aí veio encaminhado de um colega que passou lá a quantidade, né, de alimento que precisava. Só que na hora que fui fazer o cálculo para ver quantas calorias... E o paciente emagreceu muito, assim, ficou bem caquetinho, bem magrinho. E a tutora mandou mensagem: Monique, o que eu faço? Está emagrecendo. E na hora que eu fui calcular quantas calorias ele estava recebendo, estava metade da necessidade. Então, é bem importante fazer esse cálculo, tá? Não passem quantidade da cabeça de vocês. Façam um cálculo certinho. E aí, a gente vai checar se a quantidade de proteína e de gordura está de acordo com o nível da FEDIAF. E aí, vocês podem montar uma tabelinha. Então, para os principais alimentos, então, uma tabelinha para composição de arroz com tilápia, com batata doce e tilápia. Nessa tabelinha tem para suíno e tem para coelho também. E por fases também. Então, na segunda fase, vai incluir o óleo, aí faz uma tabelinha ali para o óleo. E agora, só para quem ficou até esse momento, quem saiu não vai ter. Se vocês quiserem, pode mandar o e-mail. Meu e-mail está no final da palestra, que eu mando essa planilha para vocês. Aí não vai precisar calcular nada disso que eu estava falando. Vocês colocam o peso do pacientinho de vocês e já vai sair a quantidade. Mas é só para quem ficou, tá? Quem saiu, perdeu. Mas essa tabelinha aqui ela é só para cães, tá? Para gatos, gente, gato, dieta de eliminação com alimento
Não dá. Não dá, é ração hidrolisada mesmo. E nas proteínas hidrolisadas, falando agora dessas rações hidrolisadas, né? Qual que é o objetivo da ração hidrolisada? A hidrólise das proteínas, ela tem como objetivo alterar a estrutura da proteína na dieta para tirar todos os alérgenos e epítopos alergênicos existentes. Então, o objetivo é impedir que o organismo reconheça aquilo como um potencial alérgeno. As proteínas, elas são alteradas a tal ponto que elas passam meio que despercebidas assim, pelo organismo, eles não acabam desencadeando uma resposta imune. Então, lembra que eu falei dos 10 a 70 kilodaltons, que geralmente os antígenos são moléculas de proteína grandinhas? A hidrólise da proteína, ela vai vai quebrar por água, né, em fragmentos bem pequenininhos. Então, não vai se ligar aos 2 receptores das IgEs, vai se ligar a um só. Isso não tem potencial para desencadear uma reação. Os mastócitos, as moléculas de proteína, quando elas sofrem hidrólise, acho que aqui. Quando elas sofrem hidrólise, elas não vão se ligar a 2 dos receptores das IgEs, só se ligam a 1. Então, isso acaba não desenvolvendo, não degranulando os mastócitos e não liberando histamina, acaba não gerando uma reação. Esse daqui está mais bonitinho, né? Devia ter usado ele. Então, na hidrólise, a gente vai diminuir o peso molecular das proteínas, acaba aumentando também a digestibilidade das proteínas, fazendo com que diminua o tempo no trato gastrointestinal. E a hidrólise, dependendo do quão hidrolisada a ração a gente pode diminuir para menos de 10 kilodaltons. Cerca de 97% das proteínas que são hidrolisadas, elas têm menos que 10 kilodaltons. Quando a gente pensa numa ração hidrolisada, hoje, na época que quando eu fiz residência, a gente tinha, acho que era 4 no mercado, e nem faz tanto tempo assim, hein? E a gente ficava muito preso, assim, não tinha muitas opções. Hoje a gente já tem uma gama maior de rações hidrolisadas. Então, mas o que é importante? Tem vários, vou selecionar qualquer uma? Não. O paciente ele já tem possivelmente uma reação adversa a frango, ou algum outro componente. Então, dá uma olhada na fonte de proteína daquela ração hidrolisada, de gordura, de carboidrato, para ver se você vai realmente usar aquela ração. E também, o que é importante? Ver o grau de hidrólise. As marcas, elas mostram o grau de hidrólise da proteína. Então, tem lá, a ração tem hidrólise de 1 kilodalton, 7. Então, é importante, quanto maior a hidrólise, quanto menos kilodaltons, mais seguro de não desencadear uma reação de sensibilidade. E é importante que a gente não use uma fonte proteica, mesmo que hidrolisada, que o paciente já tem uma sensibilidade muito alta. Pelo menos nesse primeiro momento. Teve um estudo que avaliou, por exemplo, o animal tem reação adversa a frango. Aí usou uma ração com hidrolisada de frango. Cerca de 20% a 50% dos pacientes tiveram reação a essa ração, mesmo ela sendo hidrolisada. E também o que é importante é que, às vezes, pode ter contaminação de outros ingredientes. Quando uma fábrica vai fazer a ração hidrolisada, ela para um dia a fábrica, limpa o maquinário e aí desenvolve a ração, para não ter risco de contaminação. Tem muito o que não acontece, por exemplo, com uma ração de proteína inédita. É uma proteína inédita de cordeiro. Posso usar ela? Não, porque pode ter contaminação. A mesma coisa para petisco. Então, tem muito tutor que acaba dando bastante petisquinho assim, para os pacientes que têm reação adversa. Só que qual a chance de uma empresa pequena de petisco parar tudo, limpar tudo e fabricar? Então, tem muita contaminação. Eu acabo não deixando dar muito petisco, assim, mesmo que não tenha carne bovina, carne de frango, etc. Alimentos que o animal tem sensibilidade na composição. Onde? Uhum. Já deixa aqui esse microfone. Eu fiz um curso, estou fazendo ainda, né, de dermato. E aí fala-se muito sobre esse assunto. E a professora disse que a ração hipoalergênica ela não seria um alimento ideal para ser usado a longo prazo.
Na minha rotina, o que, que eu pego? Animais obesos, triglicéridos e colesterol nas alturas. Então, assim, eu queria saber a sua opinião. Você acha que a gente pode tentar fazer o diagnóstico e depois partir para uma dieta? O problema é que, às vezes, é um golden, né? E não dá. Sim. Eu até ia falar sobre isso na comparação das duas, da dieta caseira com a ração. Mas a ração a gente tem isso de... Deixa eu ver se não... Eu vou adiantar. Porque na ração, as dietas hidrolisadas, elas têm a gordura mais alta. A da Rios tem a gordura um pouquinho mais baixa. Hoje a gente tem a da Royal, que é de caloria moderada e também tem, acho que, 3,8 quilocalorias por grama. Já tem uma energia metabolizável bem mais baixinha. Então, a gente consegue usar esse tipo de ração. O que a gente tem que tomar cuidado é de calcular certinho a quantidade de calorias. Porque como são rações muito gostosinhas, porque a gordura é alta, e muito calóricas, às vezes a gente usa a mesma quantidade que daria de uma ração comum, vai 80 gramas, dá 80 gramas da hidrolisada. Só que a gente está elevando o nível de gordura, elevando o nível de calorias, usando os mesmos 80 gramas que usaria de uma ração convencional. Aí o animal começa a engordar. Então, é sempre importante calcular a quantidade de calorias para não exceder. Mas para esses pacientes que têm uma predisposição à dislipidemia, realmente a gente tem que priorizar uma gordura mais baixinha. Então, por exemplo, paciente obesinho que precisa de um alimento hipoalergênico. Eu não vou usar uma ração hipoalergênica, ainda mais se eu quiser fazer perda de peso. Aí eu vou para a dieta caseira, que eu consigo fazer as duas coisas. A vantagem da caseira é justamente essa, eu conseguir individualizar os níveis de acordo com o que o paciente precisa. Eu consigo fazer as duas coisas. Lá nos Estados Unidos, tem hipoalergênica para cães obesos, né, para fazer perda de peso com a hipoalergênica. Aqui a gente não tem. Então, aqui a gente passa para caseira mesmo. Mas e a Moderate? A Moderate, ela serve para esses casos de dislipidemia, né, para não elevar muito o nível de gordura, mas não dá para fazer uma perda de peso com ela. Então, dá para manter o peso do animal. A gente calcula certinho a quantidade de gordura e tal, e mantém. A gente só não consegue fazer uma perda de peso mesmo. E outro problema das dietas hidrolisadas é que é difícil a gente determinar qual o tamanho da proteína para desencadear um processo alérgico um processo de reação naquele paciente específico. O ideal é que a hidrólise seja de, no máximo, 3 kilodaltons ou, se possível, 1 kilodalton só. E o custo também, porque as hidrolisadas, geralmente, elas têm um custo bem alto. Então, das hidrolisadas para cães, a gente tem essas daqui no mercado. Hoje tem um monte, só da Royal tem 1 milhão. Tem para porte grande, porte pequeno. Da Royal tem a Moderate, então, tem a gordura um pouquinho mais restrita, se eu não me engano é 10% de estratetério só. A energia metabolizável também é mais baixinha. Só que o grão dela é grande. Então, para um paciente pequenininho, geralmente eu falo para, se ele não consegue mastigar direito, eu falo para amolecer, alguma coisa assim, para não ter problema. E hoje a gente tem também a Analergenic, que foi lançada no final do ano passado. A Analergenic, ela é bem legal, porque ela usa farinha hidrolisada de pena. Então, a chance de desenvolver um processo de reação é muito mais baixinho. Mas eu já vou mostrar uma tabelinha que compara todas elas para vocês. Para gatos, já é um pouquinho mais complicado. Pode. Uhum. Agora tem essa da Premier, que pode ser utilizada para filhotes. Eu tenho muita dificuldade de entender como a mesma formulação que um adulto usa pode ser adaptado a um filhote. Então, é que a diferença do alimento, dos níveis de garantia de um filhote para um adulto, geralmente a proteína tem que ser um pouquinho mais alta, tem que ter DHA. Isso. Aí, na ração da Premier, ela respeita os níveis do filhote. Dá para confiar. E para gatos, a gente tem a hipoalergênica da Royal, a analergênica da Purina e a Ultra Hipo. Eu olhei com a Priscila a da Equilíbrio, que a da Equilíbrio fala que é hipoalergênica. Aí a gente só tem que tomar cuidado, porque como tem vários ingredientes e tem vísceras de aves. Então, às vezes, ela até serve como uma dieta para enteropatia e tal, que não seja responsivo ao alimento. Mas, como não é uma
proteína hidrolisada, provavelmente, se eu entrar com ela para um paciente que tem uma enteropatia crônica responsiva ao alimento muito grave, talvez ela desencadeie uma reação. Aí a mesma coisa, e a digestibilidade dela era super alta, né? Então, para alguns pacientes com enteropatia até resolve, mas não para todos. Igual a gastrointestinal da Royal. Ela não serve para enteropatia responsiva ao alimento, mas alguns cães respondem. Por quê? Porque a digestibilidade dela é muito alta e talvez aqueles cães só não tenham sensibilidade àqueles componentes da ração. Então, eu trouxe essa tabelinha, que é um macete maravilhoso, de quais as fontes de proteína da dieta, quais as fontes de carboidrato e de lipídio e qual o grau de hidrólise da ração. Então, quando a gente olha da Hills, tem 1 kDalton, mais ou menos. Então, ela é super hidrolisada, ela é maravilhosa para a gente fazer dieta de eliminação. E olha a Analergenic da Royal. Ela tem menos que 1 kDalton também. Então, a hidrólise dela é super alta. Nesses casos, é interessante para a gente fazer uma dieta de eliminação com elas. Quando tem, por exemplo, 10.000 kDaltons, aí já não é muito interessante fazer uma dieta de eliminação com essas rações. Talvez a gente possa usar na provocação. A gente faz o passo a passo bonitinho e aí na provocação entra com essas rações. Eu só faço a eliminação mesmo com ração, deixar só na ração por um período, quando é a Analergenic. Aí as outras eu particularmente não gosto muito de usar. Eu deixo para expor o animal mais para frente. Então, esse estudo ele comparou 181 cães, mas aí eram com sinais dermatológicos, não gastrointestinais. Comparou quando era feita a dieta de eliminação com ração, com alimento comercial e com dieta caseira. E mostrou que as duas podem ser benéficas para o paciente. Então, vai depender muito do caso. Se você vê que é um paciente muito sensível, faz a dieta com caseira. Agora, se é um tutor que é mais difícil, paciente muito seletivo, ou que o tutor não tem tempo para fazer uma dieta de eliminação, aí faz com a ração mesmo. Muitas vezes acaba dando certo também. Mas aí dá preferência para aquela tabelinha lá, de acordo com os kilodaltons. Então, uma coisa que eu mencionei, mas mencionei muito rápido, são as de proteína inédita. Então, aquelas de cordeiro, que fala proteína única de cordeiro, não são rações hidrolisadas. Então, a chance de desenvolver uma reação é muito maior. Eu particularmente não gosto de fazer uma dieta de exclusão com esse tipo de ração. Eu gosto de usar elas lá na provocação. Então, como o custo é muito melhor, então, por exemplo, a Premier tem a hidrolisada e tem a proteína inédita. E o custo acaba sendo melhor quando é uma ração de proteína inédita do que uma ração hidrolisada. Então, se o tutor tem restrição, aí eu posso fazer a dieta de eliminação certinho e na provocação eu testo uma dessas de proteína inédita para ver se o paciente tolera. Então, quais são os prós e os contras de cada uma dessas que eu falei? A alimentação caseira, lembrando que é um carboidrato e uma proteína inicialmente. Como são poucos ingredientes, a gente consegue individualizar exatamente a qual ingrediente o paciente tem sensibilidade. E os contras são o risco de deficiência, lembrando lá do caso de 3 anos, não adesão do tutor, então, ou do tutor ou das outras pessoas que moram na casa. Então, o tutor está fazendo tudo certinho, mas alguém está com comida escondida. Ela acaba sendo um pouco menos prática, porque tem que ficar cozinhando, pesando, nananã. E precisa de um profissional para poder balancear essa alimentação posteriormente, né? E precisa, imagina, fazer aquele monte de cálculo. Não é simplesmente colocar, vai comer 50 gramas disso e 50 gramas daquilo. Precisa fazer fazer os cálculos certinho. Já as proteínas hidrolisadas são as proteínas que são quebradas em pesos moleculares menores, pelo menos de 10 kilodaltons. A vantagem é que elas são completas. Então, e as partículas são muito pequenininhas, o peso molecular é baixo. Então, a chance de você causar uma deficiência nutricional no paciente não existe. Se o tutor entrar na dieta de eliminação, ficar bem com a proteína hidrolisada e nunca mais aparecer no seu consultório, você pode ficar com consciência tranquila, porque ele não vai ter nenhuma deficiência nutricional. Então, essa é uma vantagem. A desvantagem é que tem o risco de não resposta.
Então, você já vai entrar com um alimento que tem várias coisas ali que você não está conseguindo individualizar exatamente ao que o paciente está tendo uma resposta quando ele não tem. Então, você fica meio que... E agora? Será que ele não tem reação adversa ao alimento ou será que ele só tem uma reação a determinado componente da ração? E as únicas ou inéditas, como o próprio nome já diz, é um único ingrediente. São completas, geralmente elas têm poucos ingredientes na composição, só que ela tem um risco de não resposta muito grande. Então, eu particularmente acabo não usando. E eu trouxe um caso clínico, vou passar muito rápido, porque eu sei que o tempo já estourou, que é uma fêmea de 11 anos, sem raça definida. A peteca chegou para mim com histórico de crises gastrointestinais em 2018, passou para ração hipoalergênica, ficou super bem por 2 anos, mas ela começou a ter convulsão. Aí trocaram para Neurologic. Ela ficou bem por alguns meses com a Neurologic, mas começou a vomitar, ter uma diarreia de vez em quando. E aí, no final de 2021, ela teve uma crise muito feia. Aí falaram, é a ração, né? Vamos passar para uma dietinha caseira. Aí passaram para arroz, frango, cenoura, brócolis, abobrinha. Peteca nunca ficou bem, ela vira e mexe tinha uma crise. E aí entraram com corticoide, com prednisolona para ela. Então, eu atendi ela em março desse ano. Ela tinha esse histórico, prednisolona, desde novembro. O peso dela era 12,8 quilos, o score dela estava 3, de 9, e o score de massa muscular 1, de 3. Olha que bonitinho. Isso daqui era uma das crises antes da prednisolona. Quando passou comigo, estava um pouquinho mais controlado, mas ainda estava com crises bem feias. Então, em março, a gente começou a dieta de eliminação com mandioca ou mandioquinha e tilápia. Esse é o slide antigo. Ela estava com 12,8 quilos. Em abril, a gente trocou a mandioca por mandioquinha, porque a mandioca estava saindo inteira nas fezes, ela não conseguia digerir muito bem. E trocou também, o que no slide novo tinha, que não tem, trocou a tilápia por carne de suína, para ver se ela tinha uma resposta melhor. Foi melhorando, a gente foi incluindo outros ingredientes. Em julho, avaliei ela de novo. Ela já estava com 16,9 quilos. E a gente conseguiu, assim, né, todo o conjunto de veterinários que acompanhava ela, aí acabou tirando a prednisolona. Ficou super bem, não teve mais crise gastrointestinal, pelo voltou a crescer, ficou bem bonitinha. Aí, semana passada, eu fui reavaliar ela, fazer um check-up geral da dieta, ver se precisava alterar alguma coisa. Peteca estava com 20 quilos. E já estava acima do peso. Eu quase morri na hora que ela me recebeu. Na hora que eu fui ver ela, assim, eu falei, meu Deus! Mas o que aconteceu? Você estava no score 3. Aí a gente agora vai ter que controlar a caloria para ela não engordar mais, né? Mas essa é a peteca, linda. Olha a massa muscular dela, a condição corporal dela, como que estava. Dava para ver todas as costelinhas. Aqui os ossinhos da pelve também. Aí agora, olha ela que lindinha. Nessa foto aqui nem parece que ela está um pouquinho acima do peso, né? Parece que ela está esbelta. Mas a musculatura também melhorou. Olha aqui, no começo, aqui não tinha quase nada de massa muscular, aqui na fossa supraorbitária, coluninha aparecendo. E agora ela já bem lindinha, bem rechonchudinha, bem maravilhosa. Mas nem quero que ela emagreça, porque como ela já tem 11 anos, melhor, e não tem nenhuma alteração ortopédica, então a gente deixa ela assim. E esse é o meu filho, que ele também tem reação adversa ao alimento, porque ele é CRMV positivo. Mas o dele é manifestação cutânea, por isso que eu não trouxe o caso clínico. E esse está meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser pode mandar mensagem, se quiser tirar dúvida, manda um e-mail ou uma mensagem no Instagram, que vocês preferirem, que eu mando os slides e mando a planilha também, da dieta de eliminação. Obrigada.